Queridos, boa noite mais uma vez, graça e paz, uma alegria estar com cada um dos irmãos nessa noite, numa data tão especial. Eu quero apresentar novamente minha família, minha esposa Sandy, fica de pé, minha querida esposa, minha filha Gabriela, que está ali também, a Giovana, está ali, minha família. Gustavo já casou faz 4 meses, então já não anda mais conosco, obviamente, pode se sentar. E tem ali o discípulo Kaique, fica de pé, Kaique, que nos acompanha nessa noite. E a primeira igreja que ele visitou, né, Kaique? É essa igreja. A primeira igreja evangélica que ele entrou, antes de se converter a Jesus, no ano passado, foi aqui, no culto pré-acampamento da Jubã. Então, Deus alcançou o coração do Kaique, e ele gosta de me acompanhar, de me ouvir, né, Kaique? Queridos, eu passo, alguém passa os slides? Eles passam lá. Então tá bom, maravilha. Esse primeiro slide mostra o resumo da mensagem, já está tudo aí, eu nem preciso nem pregar. Esse slide resume tudo que eu vou falar nessa noite. Mas é uma mensagem difícil, porque ao mesmo tempo eu quero falar para o pastor Clóvis, mas também eu quero falar para a igreja. E eu escolhi 2 textos base para a nossa mensagem, que não fala diretamente para o pastor, mas fala diretamente para aquele que é discípulo de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus como pastor Clóvis, e todos os pastores aqui presentes são discípulos de Jesus. As ovelhas, você é um discípulo de Jesus. Então essa mensagem é para todos nós. Lucas 9:62 é o primeiro texto que nós vamos ler nessa noite. Lucas 9:62. No início do ano, no primeiro encontro da Ordem dos Pastores, eu convidei o pastor Clóvis para ministrar a nós, pastores. E o tema que eu passei para ele naquela oportunidade foi Construindo o Ministério Duradouro. E olha só, eu nem imaginava que eu estaria aqui hoje pregando nessa vivência de um ministério duradouro, que é o ministério do pastor Clóvis. E naquela oportunidade que ele trouxe aquela mensagem para nós pastores, em como construir um ministério duradouro, eu pude perceber o quanto ele tinha autoridade para falar desse assunto, a sua sabedoria, a forma como colocava as palavras. Mas eu também pensei que construir um ministério duradouro não é só para pastores. Todos nós somos chamados a construir alguma coisa que permaneça, algo que dure. Nós não fomos chamados para viver uma vida que não tenha um compromisso com Cristo duradouro. Nós não fomos chamados para viver algo e construir algo descartável. Construir um ministério duradouro é para todos nós, cada um no seu devido lugar, no seu devido chamado. E o segundo slide, pode colocar? Ele nos fala que todo discípulo de Jesus é chamado a uma vida que perdura, que permanece fiel até o fim. Esta noite eu quero pregar sobre mãos no arado, olhos em Jesus. É só o pastor que é chamado a colocar as mãos no arado e olhar para Cristo? De forma alguma. Todo discípulo é chamado a colocar as mãos no arado e viver a vida cristã com olhos fitos em Jesus. E baseado em Lucas 9:62 e Hebreus 12:1-3, nós vamos construir esse pensamento: mãos no arado, olhos em Jesus. Mãos no arado significa fidelidade ao chamado. Fidelidade ao chamado. Próximo slide. O texto diz assim, Lucas 9:62. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Fidelidade ao chamado, queridos, requer convicção. Convicção de estar num lugar onde Deus o colocou. Não há nada mais difícil para um pastor estar no ministério onde ele não tem convicção de que Deus o chamou para aquele lugar, para aquela igreja, para aquela obra. Infelizmente acontece muito isso.
de um pastor estar numa igreja no qual ele não tem certeza que ele deveria estar ali. E quando ele permanece nessa igreja, nesse ministério, ele não sabe para onde ir, já que ele não tem convicção de que realmente Deus o colocou ali. O fato de olhar para trás ou não olhar para trás, queridos, não significa que nunca houve crises, desânimo e dúvidas na vida do pastor Clóvis. O fato de não olhar para trás não significa que na vida dos pastores não há esses momentos de incertezas, porque nós somos seres humanos falhos, nós somos limitados e muitas vezes passamos por situações difíceis no ministério. Não quer dizer, não olhar para trás, não quer dizer que nunca houve tentação de desistir. E até o pastor Clóvis colocou naquela lista sobre pensou em desistir. E eu tinha certeza que era tudo verdade ali. Eu tinha dúvida da primeira mesmo, se foi zelador. Mas todas as outras eu tenho certeza que era verdade. Até porque não há um pastor que não tenha pensado em desistir. Não há. Porque o ministério é árduo, o ministério é difícil. O ministério, ele traz sofrimento. E como seres humanos, nós pensamos sim em desistir. Não porque a obra não seja digna, não porque Cristo não seja digno, mas porque nós somos pecadores e falhos. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias, deixamos muitas vezes coisas não saudáveis entrar em nosso coração. Pode passar. Eu imagino que você está aqui nessa noite e se sente assim, cansado, cheio de dúvida. Talvez você está aqui em crise também, pensando em desistir de alguma coisa. E ao pensar dessa forma, talvez você se sinta até inadequado. Você se sinta alguém envergonhado por estar pensando em desistir muitas vezes de alguma coisa. De duvidar muitas vezes da sua convicção em Cristo, da sua fé. Mas querido, eu e você estamos enfrentando uma batalha que faz parte de todo crente. Nós passamos por dúvidas e incertezas. A nossa fé muitas vezes ela fraqueja. Nós entramos em crise muitas vezes espirituais. Mas em cada crise que eu e você enfrenta, precisamos ter isso em mente. Deus me colocou aqui. Deus me chamou para esse ministério. Deus me chamou para essa missão. Deus me chamou para esse propósito. Deus me colocou aqui para continuar firme nessa responsabilidade. Em cada tentação de desistir, nós podemos dizer, minha resposta continua sendo sim para o chamado de Deus. Porque colocar as mãos no arado é fidelidade ao chamado. E fidelidade ao chamado requer convicção. E a convicção não quer dizer que nunca haverá momentos de incertezas, mas que você continua firme nesse chamado, na fidelidade desse chamado, dizendo sim àquele que o chamou. Mas além da fidelidade ao chamado, requerer convicção, também requer trabalho. Porque colocar as mãos no arado envolve trabalho. Imagine que você é alguém que na igreja, no final do ano, não sei como é que funciona aqui, existe talvez a eleição para ministério, algum ministério, e você foi escolhido o mais votado para o ministério. E você aceita aquele ministério, aquele chamado para liderar aquele ministério. Só que o ano começa e você, como líder daquele ministério, você cruza os braços. Ou seja, você foi fiel ao chamado, mas parou aí. E o trabalho? E exercer o que o chamado requer, que é trabalhar. Então, como discípulos, como pastores, além de ser fiéis ao chamado, ter uma fidelidade ao chamado, precisamos também ser fiéis ao trabalho que o chamado ele exige. O que significa então pôr a mão no arado? É trabalhar com foco e dedicação. Pode colocar o próximo. Nos dias de Jesus, uma vez que o arado cortava a terra, o agricultor tinha que segurar firme no arado, olhar para frente e andar em linha reta.
mãos no arado, firme, olhando para frente, andando em linha reta. Se olhasse para trás, enquanto arava, o sulco se deformava e o trabalho era arruinado. Era arruinado. Espiritualmente, irmãos, colocar a mão no arado significa fazer o que Deus o chamou para fazer, com foco, perseverança e integridade. Eu quero rapidamente ler 2 textos com vocês, 2 Timóteo 2,15, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Segunda Timóteo 2,15 diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando pensamos em um pastor que trabalha, pensamos em um pastor que põe as mãos no arado, que o arado requer trabalho, requer foco, perseverança e integridade. O arado do pastor é o ministério da palavra, que ele tem que segurar firme esse ministério, olhando para frente, seguindo em linha reta. E tudo isso mostra que o pastor ele deve ser um obreiro aprovado, ensinando e pregando com fidelidade as Escrituras. E tanto é que 1 Coríntios, ou melhor, 1 Timóteo 5,17, já citado pelo pastor Walter no início, 1 Timóteo 5,17, confirma mais uma vez que o arado do pastor é o trabalho na palavra, o quanto ele se dedica à palavra. 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Obreiro aprovado que maneja bem a palavra, obreiro aprovado que se aprofunda, que se afadiga na pregação e no ensino da palavra. Esse é o arado do pastor. Por isso que nós pastores ficamos muito chateados quando alguém pergunta: além de ser pastor, o senhor faz mais o quê? Ou melhor, com que o senhor trabalha? Não, eu sou pastor. Ah, mas não tem outra coisa mais que o senhor faça? Sabe, quer ofender um pastor é perguntar o que é que ele faz, além do cuidado pastoral. Como se fosse algo pequeno, como se fosse algo fácil, como se fosse algo que não traz fadiga, como se fosse algo que qualquer um pudesse fazer. Queridos, o ministério pastoral não é um hobby, só que muitos acham que é hobby. Muitos querem cair de paraquedas na igreja como pastor, só porque fez um curso teológico, sonhando que o ministério pastoral vai lhe dar fama, riqueza e poder. Em alguns outros sítios, isso acontece, porque falta fidelidade à pregação, ao ensino da palavra, e há uma deturpação do que é realmente viver o ministério que agrada ao Senhor. Mas o pastor tem o arado, e o arado do pastor é o ministério. Mas e você? Qual é o seu arado? Você também tem um arado como ovelha, no qual você tem que colocar as mãos com firmeza, olhar para frente e andar em linha reta. Servir um ministério que você disse sim, você colocou as mãos naquele arado. Eu digo sim a esse ministério. O arado de uma vida santificada, eu digo sim a esse chamado de ter uma vida santificada, de construir uma vida santa diante do Senhor. O arado de uma vida íntegra nos seus negócios. Segurar o arado da fidelidade à sua família, ao seu casamento. Talvez você, como jovem filho, o único arado que você tem, que seu pai e a sua mãe pedem para você é estudar. Filho, eu quero que você só estude. Lógico, além de obedecer. O seu arado é esse, é estudar. Ser fiel aos estudos, tirar boas notas. Se você está namorando, o seu arado no namoro é segurar firme, olhando para Jesus, andando em linha reta, honrando Jesus no seu namoro. Nós casados, honrando Jesus em nosso casamento. Nós empresários,
recolhendo os impostos que são devidos. E nesse momento em que nós estamos preparando nossa declaração de imposto de renda, o nosso arado é não esconder nada. E assim eu poderia falar de tantas outras coisas aqui, que você pode pensar, nossa, o arado é para o pastor. Só o pastor tem que segurar firme o arado, só o pastor tem que viver uma vida santa, só o pastor tem que se afadigar, só o pastor tem que ser íntegro, reto, numa sociedade corrupta. Todo discípulo, e o versículo aqui é para o discípulo. Segura firme no arado, olha para Jesus. E no contexto de Lucas, você vê eles dando desculpa. Não, eu tenho uma coisa para fazer, eu tenho que fazer isso e aquilo outro. Jesus diz, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Talvez você disse sim para um arado, uma responsabilidade, e sentiu que a sua mão começou a afrouxar. Não é que você é uma pessoa ruim, nem eu, mas somos pessoas que sofremos tentações, passamos por lutas, e sentimos a tentação de olhar para trás, e afrouxamos a nossa firmeza naquele chamado que Deus tem para a nossa vida. E é por isso que nós dependemos de Cristo para segurar firme no arado. É por isso que dependemos de Jesus. E é por isso que somos chamados a trilhar a nossa vida cristã e o nosso chamado olhando para Cristo. Olhando para Cristo. Pode colocar o próximo. E aí eu quero ler com vocês Hebreus 12, 1 a 3. Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Versículo 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nenhum de nós consegue manter as mãos no arado com as próprias forças. Nós precisamos de Cristo e olhar para Cristo. 30 anos de ministério pastoral não quer dizer que o pastor ele foi alguém que viveu esses 30 anos sem depender de Jesus. Na verdade, ele chegou até aqui porque dependeu de Jesus Cristo. A dependência de Jesus Cristo. Nós não vamos viver uma vida cristã saudável e frutífera se não olharmos para Jesus. Em nada em nossa vida teremos sucesso se conduzirmos nossos negócios com a força do nosso braço. Não é possível construir nada duradouro se nossas mãos estiverem ocupadas com outras coisas e nossos olhos distraídos com os negócios desta vida. Em qualquer área, seja no ministério, seja em nosso planejamento de futuro, de estudos, de profissão. Nós temos que ter foco. Temos que ter foco. E quem nos ajuda a ter foco é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em cada área da nossa vida vamos ter lutas, dificuldades. Vamos pensar em desistir. Mas Jesus nos fortalece, porque Jesus trilhou, irmãos, todas as etapas de sofrimento e dificuldades que eu passo na vida e virei a passar. Cristo já passou por tudo aquilo. Jesus, ele é o nosso exemplo de perseverança. Quando você pensar em desistir, lembre-se, Jesus suportou toda a dor por mim. Ele não desistiu, ele foi até o fim. Ele terminou a sua corrida, mesmo quando tudo estava contra ele. Quantas vezes nós começamos a olhar para as nossas circunstâncias ao redor e achamos desculpas para desistir da caminhada da fé, de manter a nossa fidelidade em todas as coisas, só porque alguém está pecando contra mim, só porque alguém está me prejudicando,
só porque a situação está ficando difícil. Quando eu tiro o foco de Jesus e começo a olhar para o que me rodeia, eu vou sofrer as consequências de alguém que pode estar com a mão no arado e olhando para trás. E fatalmente ele irá desistir da caminhada. Jesus, ele concluiu a corrida com perseverança e agora ele nos fortalece em nossa corrida, em nosso ministério, em nossa caminhada. Quando pensamos no ministério pastoral, 1 Timóteo 1,12, é algo muito especial para nós pastores. 1 Timóteo 1,12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo, ele entendeu que tudo que ele suportou, sofreu, sem desistir, sem olhar para trás, foi porque ele foi capacitado por aquele que o chamou. Imagine um homem que foi preso várias vezes. Imagine um pastor que foi açoitado várias vezes, que passou fome várias vezes, perseguição, difamação. Quem de nós não desistiria, queridos, do ministério? Se você olha para o ministério de Paulo e você procura medir sucesso do ponto de vista humano, Paulo foi o pregador, o pastor, que teve um ministério fracassado. Que eu saiba, o máximo que ele ficou numa igreja foi 3 anos, se estou enganado. 3 anos em Éfeso, não é isso? 3 anos. E é importante dizer, olha, nós pastores aqui presentes, não quer dizer que se você não construiu ainda um ministério duradouro em alguma igreja, não quer dizer que você falhou. Muitas igrejas não deixam o pastor concluir o chamado de Deus naquele local. Muitas igrejas falham com o pastor também. Muitas igrejas falham. E o pastor Clóvis já elogiou vocês. Que bênção, mas não é comum. Infelizmente, muitos pastores não conseguem construir um ministério duradouro numa mesma igreja, não porque ele não quer, mas porque muitos obstáculos se levantam. Muitos falsos irmãos se levantam contra a sua liderança. Louvado seja Deus por esta igreja, que caminhou junto com o pastor Clóvis nesses 30 anos e nos próximos anos que virão pela frente. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. O mesmo Senhor que chama, queridos, Ele capacita. Deus te chamou para um ministério. Deus te chamou para uma missão. Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para frutificar onde você está, na família, no trabalho, na escola, entre os seus amigos. Não é fácil, mas Ele te capacita. Continue segurando firme no arado, olhando para frente, vivendo uma vida reta, e você vai colher os frutos da fidelidade ao Senhor, porque Ele te capacita. Olhar para Jesus, irmãos, não significa que nunca nos sentimos tentados a olhar para as nossas circunstâncias. Olhar para Jesus não significa que não somos tentados a olhar para a esquerda e para a direita. Como pastores, olhar para Jesus não significa que a gente fica, às vezes, olhando para outros ministérios que estão aparentemente crescendo mais do que o meu ministério. Outras igrejas crescendo mais do que a igreja que eu estou pastoreando. Que o pastor A, B ou C, ele parece ser muito mais abençoado e mais frutífero do que eu. Pastores passam por momentos como esse, de olhar para a grama do lado e ver que ela é mais verde, ou enxergar que ela é mais verde. Pastores são tentados de diversas maneiras também. Olhar para Jesus não significa que nunca sentimos vontade de dar mais importância a números, a viver por elogios ou por críticas. Tem pessoas que são movidas a elogios. Se você elogia, ela recebe combustível para continuar. Mas quando ela recebe uma crítica, é como se o tanque dela se esvaziasse. E ela esmorece, porque foi criticada. Queridos, nós somos chamados para agradar a Cristo e não aos homens. Agradar a Deus e não aos homens. A vida cristã, ela não é pautada por elogios ou críticas. Mas a vida cristã, ela é pautada
pelo que Deus fala sobre mim, sobre você. Como Deus me vê. O que requer de cada um de nós é fidelidade. E ser fiel não é agradar todo mundo. Se eu quero ser fiel, segurando o arado e olhando para Jesus, eu vou decepcionar pessoas também. Pessoas que não têm a mesma visão. Pessoas que não querem viver da mesma forma uma vida que honre ao Senhor Jesus. O próximo slide pode colocar. Então, o que significa olhar para Jesus? Que repetidamente escolhemos trazer nossos olhos de volta para Cristo. Repetidamente eu olho para Jesus, mesmo sendo tentado a desviar os olhos dele. Repetidamente, intencionalmente, eu escolho continuar olhando para Cristo. Às vezes, esse olhar de volta para Jesus, ele acontece com lágrimas, com o coração cheio de medo, ou frustrado, mas eu continuo olhando para Jesus. Para onde eu vou olhar? Para onde eu vou recorrer? Pedro, ele disse para Jesus: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quando todo mundo se afastou de Jesus, porque queriam apenas as bênçãos dele, e não realmente viver o ensinamento dele, Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês não vão embora também, como eles foram? Pedro, que pouco tempo depois o nega, Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Apesar das falhas, Pedro está dizendo: Senhor, eu continuo olhando para ti. E quando ele negou Jesus, ele se arrepende porque ele escolhe continuar olhando para Cristo, apesar de suas falhas. E é assim comigo e com você. Continuemos escolhendo olhar para Jesus, independente de nossas falhas, dificuldades. Por isso, a igreja deve orar pelo seu pastor. O pastor Clóvis, ele disse que orou para Deus que lhe desse o privilégio de ser pastor de apenas uma igreja. Então você não precisa orar para que o pastor não volte seus olhos para outra igreja. Porque ele já decidiu, convicção: o Senhor me colocou aqui, e aqui que eu quero ficar até o fim. Mas ore pelo seu pastor. Eu sei que você ora, para que ele continue fiel a essa oração que ele fez há tantos anos atrás. Que o pastor Clóvis, ele foque não na aprovação, nos aplausos humanos, mas em Cristo. Que ele continue buscando a aprovação de Deus para a sua vida. Mas ore também por mim, pelos demais pastores, ore pelos líderes da sua igreja, para que a gente não caia na tentação de ficar mais preso a números, mais focados em elogios, ou movidos por elogios ou críticas, mas movidos por aquele que está na linha de chegada, que foi o primeiro a chegar, está olhando para nós. Porque quando o autor diz: corra a vida cristã olhando para Jesus, é porque ele está olhando para nós também. Jesus completou a corrida, ele colocou a mão no arado e foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele completou essa corrida, e ele está esperando a gente completar também. Não faz sentido a gente olhar para Jesus, ele está de costa para a gente. Na nossa caminhada, na nossa vida cristã, ele está olhando para mim e para você. Ele está torcendo para que você termine essa corrida, segurando o arado, olhando para frente, andando em linha reta, demonstrando o seu comprometimento e o meu com ele. Queridos, todos nós precisamos do Espírito Santo para nos fazer voltar nosso olhar para Jesus. Não vamos viver uma vida cristã com mãos firmes no arado e com os olhos fitos em Cristo, com nossas próprias forças, mas a dependência daquele que nos chama e daquele que nos capacita. Terminando, mãos no arado, olhos em Jesus, é essa imagem que o Senhor nos traz nessa noite para mim, para você, para o pastor Clóvis. Por 30 anos, o pastor Clóvis foi fiel a esse chamado. Ele colocou as mãos no arado
ele colocou os olhos em Jesus. Para esta igreja, pastor Clóvis, é um exemplo visível de fidelidade ao ministério pastoral árduo, de trabalho, de convicção, de batalha. Um exemplo de ministério que passou por lutas e dificuldades e ainda passa, mas porque ele entende que quem o sustenta é quem está à frente, é Jesus Cristo. O pastor Clóvis, há 30 anos atrás, ele disse sim ao arado que foi apresentado a ele o ministério pastoral. Essa noite é uma noite para eu e você renovar o nosso sim também, porque nós também temos um arado. Você também colocou a mão no arado. Vamos nessa noite renovar o nosso sim também, a este arado que Deus colocou para você e para nós segurarmos firmemente, olhando para Cristo, andando em linha reta. Pode colocar o último slide? Que eu e você possamos fazer essa oração. Senhor, aqui estão as minhas mãos novamente, no arado que colocaste diante de mim. Pastor, mas que arado é esse? É o que você tem de mais importante hoje para cumprir, para segurar, para levar adiante. O seu arado é a vontade de Deus para a sua vida, naquele aspecto mais difícil, que talvez hoje você está pensando em desistir e olhar para trás. Esse é o seu arado. Você disse sim em algum momento para isso. Renove esse sim. Se a sua mão está meio frouxa nesse arado, segure firme. Olhe para Jesus. Ande em linha reta. Complete a sua missão. Complete o seu chamado. Senhor, aqui estão os meus olhos novamente, fixos em Ti, não no que me rodeia. Quanta gente se afasta do Evangelho, se esfria, porque o fulano pecou contra mim. A igreja não era aquilo que eu esperava. Fulano falhou comigo. Deus está chamando você nessa noite para renovar o seu sim. Aquele sim que você declarou no passado, mas alguma coisa te fez se afastar dos caminhos do Senhor, se desviar, olhar para trás. Meu querido, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, disse Jesus, não é apto para o reino de Deus. Hoje não é noite de condenação, é noite de realinhamento. Deus te chama a se juntar, a se unir ao pastor Clóvis e colocar suas mãos no arado firmemente, porque aquele que chama é aquele que também capacita. Que se diga de nós, hoje, amanhã, no futuro, que nós fomos homens e mulheres, discípulos de Jesus, que foram fiéis ao chamado, porque mantivemos os olhos em Cristo. Amém? Quero orar. Senhor, obrigado por esse tempo precioso na Tua presença. Obrigado por tudo que foi feito até aqui, pelos louvores que exaltam o nome de Jesus, a grandeza de Cristo, o seu sacrifício por nós na cruz. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados a trabalhar no reino de Deus, a pôr as mãos no arado, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita. Obrigado, Deus querido, por essa igreja que contribuiu com o ministério do pastor Clóvis até aqui, ministério duradouro, frutífero. Ó Deus, continua abençoando esta igreja para que cada vez mais reafirme o sim ao Senhor, o sim para ser liderada pelo seu pastor, o sim para viver uma vida comprometida com Cristo, o sim para juntamente com seus irmãos avançarem com o reino de Deus nessa cidade, a trazer o reino de Deus para a terra, para suas casas, famílias, relacionamentos. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Clóvis. Sustente ele, sua família, esposa, filhos, que ele continue sendo instrumento em tuas mãos, uma pessoa que continua sendo fortalecida pelo teu poder.
que através dele, desta igreja, muitos venham conhecer o teu amor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.